Ontem aconteceu a primeira edição da Prova Nacional Docente em todo o Brasil e eu fiz essa prova para a área da licenciatura em computação, que é a minha área, e vim analisar a prova no quesito de elaboração das questões com vocês. Mas antes, deixa eu dizer que este vídeo não é pra gente falar sobre os problemas na aplicação da prova, porque a gente já sabe que aconteceu um caos em todo o Brasil. É trazer um ponto de vista a partir da prática docente do licenciado em informática, que entrou muito em evidência dentro dessa prova. E apesar das questões elas estarem bem extensas, bem longas, como se fosse um Enem dos professores, foi muito positivo no aspecto de conhecimento do contexto da questão, porque trazia nos blocos de questões algo mais direcionado para a prática docente, né? De que prática o professor estava propondo a partir daquele contexto para poder, assim, analisar as alternativas. O foco estava na prática docente o tempo todo, saber se o professor ele conseguia, né, dentro daquele contexto, avaliar recursos, uma prática docente que estava sendo proposta, a intencionalidade daquela prática, saber se o objetivo ia ser cumprido daquela proposta, saber se a seleção dos recursos era adequada, era um olhar reflexivo do professor, um olhar crítico sobre a sua prática docente. E isso é muito positivo, porque a gente sai de um aspecto tradicional de provas, que foca muito no conteúdo, aborda mais uma questão docente, né, de um processo mais crítico sobre a construção de um planejamento de aula. Coloca o professor em evidência na sua prática. Então a ênfase ela não estava em uma perspectiva de conhecer se o professor ele vai saber conceitos de linguagens de programação, estruturas de dados, redes de computadores. Ele estava mais interessado em saber se esse professor, conhecendo esses conceitos, ele sabe como aplicar, como selecionar os recursos, como fazer uma prática docente que atinja uma intencionalidade para os alunos, valorizando o conhecimento do professor além do conteúdo. Isso foi bacana. Eu considero que essa prova ela foi muito positiva, eu saí orgulhosa da forma com que ela foi abordada, né? Um acerto muito grande na elaboração de uma prova tão contextualizada, um complemento de computação. Então é isso, eu gostaria de saber de outros licenciados também, em outras áreas, de uma forma geral, o que acharam das questões. Elas foram mais para um foco prática docente ou ela valorizou mais o conteúdo? Foi positiva, foi negativa? Me conta.